Olá, nossos queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela Rede Alto Tietê, a rede que mais cresce no Alto Tietê, no Brasil e no mundo, através de nossas plataformas e também pelo canal 527 da Claro TV. Eu sou Thiago Gonçalves, estamos dando início ao programa Gente de Expressão. Hoje, no nosso primeiro programa, nós vamos receber alguém extraordinário. Olha, para você ter uma ideia, escritor, jornalista, ex-presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Sabe de quem eu estou falando? É dele, Assir Filó. Seja muito bem-vindo, Filó. Como é que está, Thiago? Prazer, é uma honra estar com você aqui no Jeito de Expressão. E vamos conversar com a sua audiência que é grande, que eu sei, aqui no Alto Tietê, em São Paulo e no Brasil. Quer acompanhar esse bate-papo? Logo após a vinheta. Estamos de volta no nosso programa Gente de Expressão de hoje. Estamos recebendo aqui nosso querido Assir Filó, um cara extraordinário que tem uma expressão, uma biografia fantástica. Esposo de Viviane Vieira, pai de Vitor, Beatriz e Gabriela, está aqui para compartilhar conosco um pouco da sua biografia. Filó, olha, eu já quero começar esse bloco falando exatamente um pouco assim do seu passado em relação à criança. Vocês são em quantos irmãos? Bem, primeiro, é uma honra muito grande estar com você aqui no programa Gente de Expressão. Esse programa vai longe, porque o Thiago ele é competente, ele é carismático, ele fala muito bem, se expressa bem. Eu tenho certeza que esse programa vai muito longe. Eu torço muito por você, porque eu te conheço há muitos e muitos anos. Você não envelhece, só a gente que fica velho e você não. Tiago, olha, meus pais vieram do Paraná para São Paulo. Minha mãe é baiana, fui para o Paraná, conheci meu pai, se casaram quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu moro em Ferraz desde os 4 anos de idade. E meus pais tiveram 9 filhos, né? Meu pai teve 35 netos. Meu pai faleceu em 2015, você conheceu o seu Nelson. Nós somos 9 irmãos, minha mãe ainda adotou a menina. Somos em 10. A Ana foi adotada, né, que é a nossa irmã. E essa foi a nossa infância em Ferraz de Vasconcelos, né, Tiago? Eu comecei a estudar na Escola Parque Dourado quando eu tinha 7 anos, ali onde hoje é a Escola Mário Manuel. E sabe, tem uma coisa interessante, Tiago? Meu sonho de infância era comunicação, igual você daqui hoje. Minha mãe gostava muito do Silvio Santos, e eu via aquele programa e eu pensava assim, poxa, eu queria um dia ser um cara assim de televisão. Era o meu sonho da vida. Até que um dia, olha como a vida dá volta e de repente tudo muda. Eu estava na 4ª série, antiga 4ª série, hoje é ensino fundamental, né? Aí, posso já contar essa história? Claro, com certeza, fica à vontade. Aí entrou um grupo de alunos na sala de aula, eu era meio bagunceiro, então farei, comecei a olhar, com uma camisa assim, chapa, Grêmio Estudantil, chapa 1 e tal. E tinha um rapaz entre eles, Thiago, chamado Ailton, que hoje é pastor de Ferraz, da região, um cara fantástico. Começou a discursar, ele era o presidente do Grêmio, candidato a presidente do Grêmio. Porque a gente vai revolucionar a escola, vamos fazer concursos, campeonatos, excursões, biblioteca e tal. E a oratória dele, natural, mas impactante, assim, olha, para mim assim mudou a minha vida. Olha, eu olhei aquilo, eu me encantei. Mas não quero mais ser igual ao Silvio Santos, eu quero ser igual ao Ailton. Foi nesse momento que você entendeu que não, eu quero... Ali mudou tudo. Mudou tudo na Aí sua... comecei a me envolver com o Grêmio Estudantil, meus professores maravilhosos, João Matias, Geraldo, todos eles. Solange, Marco Antônio, tem vários aqui, eu esqueci alguns nomes, eu não posso. A escola que você estudou, você foi presidente do Grêmio no Parque Dourado. Parque Dourado. Na 5ª série, 6ª e 7ª, com meus amigos da Cristina, Laís, Vanderlei, Cristiano, Anderson, Silvio, uma turma maravilhosa, Maurício. Aí comecei a me envolver com o Grêmio Estudantil e depois apoiando candidatos a vereador, o professor meu João Matias, maravilhoso, que foi candidato em 88. Aí comecei a me envolver, comecei a gostar e aí a vida seguiu. Aí acabei entrando para valer na eleição seguinte. Você sempre teve essa iniciativa dos 10 filhos, você, pelo que parece que aos 10 anos de idade você inclusive já trabalhava para comprar alguma coisinha ali, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 7 para 8 anos, vendendo geladinho, né? Lá no Parque São Francisco. Aos 10, aí eu mudei de emprego. Aí eu cresci. Eu deixei de ser vendedor de geladinho e passei a vender papelão e lata velha. Eu vendia papelão, a gente chamava de vender lata. Uhum. E eu vendia lata, sabe para quê, Thiago? Para comprar pão. Porque a gente vivia numa situação assim terrível, né? Não existiam programas sociais para as famílias vulneráveis, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande. Minha mãe era varredora de rua, uma guerreira, né? Valdelice. E meu pai era cobrador de ônibus. Então a luta era muito dura. E eu fui vender papelão, vender plástico, vender garrafa, pegava dos lixões para
para comprar pão. Aquele pão doce chamado Vanderleia, né? E todo dia eu vendia lá para comprar pão. Boa parte, então, dessa sua motivação foi, a priori, para tirar a sua família, dar uma Sobrevivência. sobrevivência e depois dar uma condição melhor à sua família, já que são em 10 irmãos, tinha pai e a mãe ali, mas com muita luta, mas com muita dignidade, criou vocês, né? Inclusive, para ser justo, meus irmãos mais velhos, o Ailton, o Nilson e o Valdir, são os mais velhos que você conhece, ajudaram muito meus pais quando tiveram idade para trabalhar em São Paulo junto com meus pais, e sustentaram a gente, né? Esses irmãos foram muito importantes para nós. Aí tem o Sal, você conheceu, e os outros menores, né? O Lalo, o Wagner, a Sandra, a Simone. Então é uma família grande, mas igual de todo mundo, né? Que veio para São Paulo em busca de uma vida melhor, encontrou muita dificuldade, não foi fácil, mas uma família bastante unida, né? Minhas tias, meus primos, e acabou dando tudo certo. Deus abençoou bastante, Deus ajudou muito a gente, sabe? Mas tudo na luta, tudo na batalha, nada foi fácil. E a gente teve uma tragédia muito grande na vida nossa, né? A minha mãe faleceu aos 37 anos aproximadamente. Nossa, não. Um Ferraz, acidente de trânsito, uma coisa que machucou muito a gente, mas no final Deus colocou a mão e as coisas caminharam e acabou dando tudo certo. Perfeito. Filó, uma marca registrada sua em Ferraz de Vasconcelos foi o Grêmio Estudantil e também, posteriormente, a carteirinha Projeto 100% Jovem. Projeto 100% Jovem, né? O que te motivou a criar esse projeto também vem muito da condição que você tinha e você pensou assim, poxa, eu posso fazer com que esses jovens eles tenham acesso a um cinema, né? Cultura, teatro, né? Foi daí que criou esse projeto? De onde que veio o projeto 100% Jovem? Então a gente começou isso, Thiago, pessoal de Ferraz, né, essas gerações todas que conviveram com a gente por quase 20 anos, mas isso começou bem antes, lá no Parque Dourado, quando eu era do Grêmio Estudantil, quando eu presidia o Grêmio Estudantil, meu time lá, meu grupo, né? Mas começou lá atrás. Aí quando as coisas avançaram, em 1994, aí eu já estava em outra escola, no Castelo Branco, eu, o David Macarrão, a Ana Silda, uma turma muito bacana, aí a gente teve a ideia de criar um projeto social de verdade. Não vou entrar em polêmica aqui, Thiago, porque o seu programa aqui é elegante, né? Não é programa de confusão. Mas muita gente cria programas, Thiago, assim, para fazer política, para pedir voto. E a gente fez um projeto de verdade. A gente fazia cursos nas escolas estaduais aos finais de semana. Você conheceu o programa Escola da Família, do Geraldo Alckmin, do governador do PSDB, né? Sim. Começou em Ferraz esse projeto, quando nós abríamos as escolas públicas, sábado e domingo, fazer curso. Informática e mais uns 20 cursos. Eu formei quase 20 mil pessoas. Um dia o Alckmin foi no Jales Esportes para assinar um contrato lá com a prefeitura, e eu o convenci a atravessar a rua e ir na escola Carlino Reis, que você conhece também, e lá ele viu, com os olhos dele lá, aquele monte de gente, 400 alunos, as salas de aula tudo lotadas, a pessoa fazendo curso de informática, costura. Dali ele teve a ideia de fazer a Escola da Família. Então nasceu em Ferraz. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, esse projeto que eu fiz lá foi realmente para gerar oportunidade para as pessoas. Maravilha. Porque a gente vê a situação assim, na chamada quebrada, né? As pessoas não têm oportunidade, sabe? E tem tanto talento, Thiago, talento cultural, esportivo, profissional, e os governos todos não dão oportunidade para a juventude. Esse foi o nosso objetivo, gerar oportunidade. Aí nasceu o 100% Jovem, Mídia Estudantil, a Carteira de Estudante e vários projetos, inclusive que você participou muito bem. Você sabe que em Ferraz, boa parte das famílias ferrazenses, no mínimo, alguém tem um retrato com a Cir Filó, ou na parede, aqueles quadrinhos que você dava, né? Tirava a foto, ia lá com a sua equipe, tirava a foto com os alunos. E é uma recordação que eu percebo que até hoje as pessoas falam com muito carinho, né? As gerações que não te conheceram naquela circunstância perguntam, quem que é esse rapaz? E eles falam com muito carinho. Eu até hoje, na casa da minha mãe, tem lá um quadrinho, eu e o Filó, né, que era uma coisa que todo mundo esperava por este momento, né? Você sempre foi uma pessoa assim muito próxima, né? Uma pessoa muito assim trazia para você a juventude. Eu acho que todo mundo se sentia muito acolhido e é uma lembrança boa, né? É uma lembrança ótima. Olha, nosso papo tá maravilhoso aqui com o nosso querido Acir Filó. Você não vai querer perder. Temos mais coisas fresquinhas para falar para você. Neste momento, vou pedir para rodar a vinheta, logo mais a gente volta.
Procurando o lugar perfeito para a próxima festa do seu filho? Pois então você achou. Aqui, Turma do Bob Espaço Fest. Localizado a apenas 3 minutos da estação de Ferraz de Vasconcelos, o espaço une praticidade, conforto e muita diversão para toda a família. Aqui as crianças vivem momentos incríveis, com muita brincadeira, alegria, enquanto os adultos aproveitam a festa com tranquilidade. O ambiente é amplo, acolhedor e preparado para receber aniversários e comemorações especiais com todo o carinho que a sua família merece. Aliás, aqui você também pode fazer a locação de brinquedos infláveis, mesas, cadeiras, tendas, tudo o que você precisa para deixar sua festa perfeita. E aí, gostou? Se você está procurando um lugar perfeito para viver momentos felizes com a sua família, Turma do Bob Espaço Fest é o lugar ideal. Agende sua visita. Estamos de volta com um bate-papo muito interessante com o nosso convidado, Assir Filó, que hoje está nos contando um pouco da sua história e da sua trajetória. Olha, este programa Gente de Expressão é um oferecimento da Turma do Bob. Você que quer fazer a sua festa de casamento, quer fazer sua festa de debutante, você que quer fazer locação de mesas e cadeiras, entre já em contato com a Turma do Bob, através deste número aqui que está aparecendo para você, e já faça logo a sua reserva. Para você também que quer fazer um evento ainda mais especial, numa praça, numa igreja, a Turma do Bob tem tendas especiais para atender você. Não perca mais tempo, entre já em contato com a Turma do Bob. E olha, se você falar que você viu esta propaganda aqui no nosso programa Gente de Expressão, você terá um desconto especial. Turma do Bob, fazendo você viver bem e com muita alegria com os seus. Não perca, Turma do Bob. Filó, que bom. É sempre importante a gente saber essa trajetória. Porque quem olha hoje o Filó hoje, jamais poderia imaginar que esse Filó, aos 10 anos, trabalhou, vendia lata, né? Isso daí é uma coisa muito interessante. Queria conversar com você sobre a política, né? Você então viu o Ailton, ficou feliz, falou, não, é isso aí, esse cara fala bem, eu acho que esse é o caminho, e você descobriu na política esse viés para que você pudesse justamente então desenvolver sua oratória e através da arte do convencimento, né, da sua retórica, trazer aí para o povo ferrazense as suas ideias, as suas propostas. Qual foi o primeiro ano que você veio candidato? Em 92. 92. Em 88 apoiei alguns professores amigos meus, né? Eu gostava muito. Mas em 92 eu não tinha um centavo. Eu andava de bicicleta e de chinelo, não tinha dinheiro para nada. E falei, vou enfrentar, vou para cima. E saí, disputei, tive 81 votos. Se fosse hoje, daria uns 200 votos, né? Foi muito fraco. Mas tudo na vida é assim, você tem que tentar, tem que enfrentar. Eu costumo dizer, Tiago, se você esperar, nada vai acontecer. Você tem que ir para cima. E às vezes eu gosto de comentar com a juventude e conversar. Se você tiver ousadia, determinação, coragem e associar isso tudo na fé em Deus, ninguém te segura. Então eu vim de uma situação muito difícil, aí disputei em 92, tive 81 votos, fiz campanha só no Parque São Francisco, aí em 96 eu fiz uma campanha grande, né? Só que na hora de contar os votos, meu partido foi cancelado. Até hoje eu tenho esses traumas dessa eleição. Você sabe que eu nunca mais fui em contagem de votos, apuração, porque eu fiquei traumatizado com esse negócio, porque meu partido foi anulado, cancelado, PMN, em 96, na hora de contar os votos. Eu tive uma média de uns 1.500 votos. Foi um estouro, porque os votos eram manuais, né? Uhum. E aí era nulo, ficou um monte de pilha de votos assim e tal. Acabou comigo aquele negócio. Imagina. Mas desistir não era uma opção, como as pessoas falam. Aí voltei em 2000, disputei a eleição, mas muita gente me ajudou. Eu devo muito para muita gente, a gente tem que ser grato. A gratidão é uma das coisas mais importantes que existem. É verdade. O Dema me ajudou, o Zé Biruta me ajudou, o Beto Laete me ajudou, o Ângelo Castelo, o Estevam Galvão de Oliveira foi o que mais me ajudou, né? Em 98, eu ainda era um menino, vamos dizer assim, ele me deixou escrever a biografia dele. Uma loucura, como é que deixa um moleque lá de Ferraz de Vasconcelos, um maloqueiro, vamos dizer assim, entre aspas, escrever a biografia de um prefeito de Suzano, que foi deputado federal. E ali me abriram muitas portas. Aí em 2000, saí de novo para encurtar o tempo aqui, e aí fui o segundo mais votado, ganhei a eleição em 2000. Tiago, demorou 4 meses, 3, 4 meses para eu acreditar que eu tinha na eleição. Até você chegar na vitória,
em 2000, quantas eleições você perdeu? 2 doloridas. Um detalhe que eu queria te falar, é quando eu ganhei a eleição em 2000, eu ia para a Câmara como vereador, como parlamentar, eu ficava sentado olhando assim, eu não acreditava. Para cair a ficha, por quê? Você sabe, você é um cara que vem da luta, da batalha, você vem de uma situação tão difícil, chegar no parlamento, assim, você não acredita. Aí a vida seguiu, eu me envolvi com mais projetos sociais, né? Aí expandi os projetos sociais em Ferraz. E aí, em 2004, eu fui o vereador mais votado da história de Ferraz, com 3.491 votos, 3.491, sem comprar um voto, sem dar dinheiro para ninguém. Ou seja, foi um recorde. Até hoje. Até hoje. Proporcionalmente, eu tive 7% dos votos válidos. Eu fui um dos mais votados do Brasil, proporcionalmente. Uma coisa assim, rapidamente, Thiago, eu venho aqui para bater um papo agradável e elegante contigo, mas é importante ter algumas mensagens. Eu tive a maior votação da história sem comprar um voto, sem comprar uma liderança, sem comprar ninguém, só para o trabalho social. E me entristece no Brasil, não fala de nenhuma cidade, não seria deselegante, me entristece no Brasil muitos políticos virem para a política na grana, para comprar liderança, comprar as pessoas, comprar voto, e o resultado é zero. Porque quando você vende o seu voto, o político não faz nada por você. Não vai fazer nunca. Então foge do político que fica comprando liderança, distribuindo dinheiro, tudo picareta. E passou a eleição e esquece você. Perdoa a sinceridade. Não, perfeito. Aqui é gente de expressão. Você ganhou a eleição, evidentemente você veio à reeleição. A sua reeleição, então você foi muito bem votado. Foi daí que você entendeu que eu acho que eu preciso fazer algo ainda mais pela cidade, pelo município. Talvez ali enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, você fez até um certo ponto, mas você queria ir além. Foi aí que surgiu então esse desejo, essa vontade de vir para o pleito do executivo da cidade de Ferraz de Vasconcelos? Tiago, meus professores até hoje falam, né? E ontem eu visitei a dona Ivone, foi merendeira na escola que eu estudei, fui lá em Ferraz, na Rua 9 de Julho, e ela falou isso. Falou assim, pois quando você era menino, você falava que queria ser prefeito de Ferraz. Eu nem lembro disso, mas vários deles falam. Você está certo. Em 2004, quando eu fui para a Câmara, você tem a vontade de fazer as coisas, porque eu cresci em Ferraz, eu praticamente nasci, né? Cheguei com 4 anos de idade. E aí eu vislumbrei a possibilidade de construir algo maior. Por quê? Sendo franco e sincero aqui. Ferraz faz divisa com São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. Sim. Mas não desenvolve, não vai para frente. Eu vi a Suzano, Mogi, o Jundiaí, todo mundo crescendo, desenvolvendo, e a gente travado. Falei, vou sair para prefeito e tentar fazer uma coisa maior. Aí avancei, disputei a eleição do prefeito em 2000 e... Antes, Thiago, eu disputei para deputado federal. Em 2006, eu tive 33 mil votos. Também sem comprar ninguém, sem comprar voto. Fui para prefeito em 2008 para me preparar, fiquei em segundo lugar. E em 2012 eu ganhei a eleição. E sabe o que eu busquei, Thiago? Porque o prefeito, claro, tem que tampar buraco, tem que arrumar a luz do poste da rua, mas tem que fazer obra estrutural. Para você mudar a vida das pessoas, você tem que fazer obra de verdade. Por exemplo, rapidamente, importa aquele viaduto novo, aquela obra estrutural. O que eu pensei? Eu tenho que mexer com a educação. Trouxe a FATEC para Ferraz, junto com o governo do estado. Tenho que ajudar na infraestrutura. Trouxe o Corpo de Bombeiros, construí do zero. A delegacia da Vila Margarida, a Zilda Arnes, a avenida, o meu antecessor começou e eu concluí. A estação de trem estava abandonada, o governador me ajudou, a gente conseguiu concluir e nós inauguramos juntos a estação de trem. Eu fiz umas 35 obras. É importante você fazer obra estrutural, que muda a vida das pessoas. Para concluir aqui, o tempo é curto, o tempo de televisão é curto, o Thiago vai me apertando aqui. E a produtora está aqui também, já me apertando ali, Emanuele e meu filho Vitor filmando ali. Eu quase consegui, fico triste de não ter conseguido completar a ligação de Ferraz com o Rodoanel. Eu comecei, o Alckmin me autorizou, aí quando eu saí da prefeitura, o pessoal continuou, não deu sequência, a gente perdeu. Uma pena muito grande. Imagina você, Thiago, você conhece muito bem esse assunto, ligar Ferraz com o Rodoanel. Você desenvolver a cidade? Aproveitando que você falou a respeito de Geraldo Alckmin, você fez uma biografia também do governador Geraldo Alckmin. E quando você foi eleito a prefeito, salvo engano, Geraldo Alckmin também era governador. E você tem uma particularidade com ele. Você fez a biografia do Geraldo Alckmin. O lançamento da biografia dele foi feito no Senado, em Brasília. Olha só, esse rapaz que aos 10 anos de idade vem lutando, vem galgando, vendia lata, foi aí galgando, né? Alcançando seus objetivos, jamais desistindo, se torna então vereador,
Depois ele é o vereador mais bem votado da história de Ferraz de Vasconcelos. Como se não bastasse, ele agora é eleito prefeito. Olha só o crescimento do Assir Filó. E aí, então, como escritor, ele agora tem o seu segundo livro, a sua segunda obra, baseado na biografia do governador Geraldo Alckmin, que, por sinal, foi assim, do Estevão Galvão, te abriu muitas portas, do Geraldo Alckmin, então, abriu muito no Senado, né? Você esteve lá, muitos políticos importantes na época fizeram essa participação, isso é maravilhoso. Só que ainda a relação de você com o Geraldo ainda vai além, porque se não me engano, ele foi seu padrinho de casamento? Exatamente. Eu casei em 2008, já estava há 4 anos já com a Viviane, casamos em 2008 e ele foi nosso padrinho de casamento, que foi uma honra muito grande, né, que ajudou bastante. E eu peguei toda essa relação com o Alckmin e trouxe para Ferraz, da minha gestão como prefeito, para fazer essas obras estruturais. Meu sonho, que sem querer voltar no assunto, era ligar Ferraz com o Rodoanel. Enquanto a gente não tiver uma ligação com rodovia, Tiago, a trabalhadores, Dutra, Rodoanel, a gente não vai crescer. Quantas vezes o Alckmin no seu governo veio para Ferraz? Ele teve 7 inaugurações de Ferraz. 7 vezes em Ferraz. No mesmo período, com todo respeito, ele veio 4 vezes em Suzano, que é uma potência. Suzano é maravilhoso. Então ele prestigiou muito a nossa cidade. Foi muito bacana a participação dele. Foi muito eficiente. Foi um governo que teve muita participação, né, do governador no município de Ferraz de Vasconcelos. Bom, nosso papo está muito gostoso. Olha, você não pode perder, viu? Nós ainda temos mais um bloco aqui com o nosso querido Assir Filó. Não perca, já já a gente volta. Rede Alto Tietê, a sua programação completa e repleta de qualidade, diretamente do canal 527 da Claro. Quer se informar sobre tudo o que está acontecendo na região? Então acompanhe o Jornal da Rede, com notícias, entrevistas e quadros sobre economia, arquitetura, futebol, cinema e Dr. Bactéria falando de saúde e dicas de limpeza. Gosta de bate-papo e boas notícias? O Pod na Rede leva para a TV conversas descontraídas com convidados especiais, através do podcast Direto de Guarulhos. Quer conhecer pessoas, projetos e histórias inspiradoras? Acompanhe o Conexão Dinâmica, com reportagens e mini documentários. E se a sua preferência é entretenimento, você encontra atrações como o Canal da Mama, o Circulação e o Cidade Viva, e também muitos outros programas feitos para toda a família. Quer dar boas risadas? Tem o Deu Ruim, com momentos divertidos que garantem a descontração do público. E para quem gosta da área policial, a Rede Alto Tietê traz o Em Alerta com os melhores comentários dos casos que repercutiram na região. E além de toda essa programação, a Rede Alto Tietê também é o espaço onde empresas, comércios, prestadores de serviços e eventos da região divulgam suas marcas para milhares de telespectadores. Rede Alto Tietê. Informação, entretenimento e negócios. Tudo o que acontece na nossa região. Estamos de volta aqui no nosso programa Gente de Expressão. Esse programa é um oferecimento da Turma do Bob. Olha, você que quer locar brinquedos para a criançada, fazer a diversão da criançada, entre em contato com a Turma do Bob. Lá eles têm várias estruturas para poder atender você e a sua família e fazer a alegria da criançada. Olha, você não pode perder. Entre em contato com eles, fala que você viu esse programa e você vai ter um desconto especial. Turma do Bob, fazendo a diferença no nosso viver. Estamos aqui de volta com o nosso querido Filó. Filó, agora nós vamos entrar aqui num assunto polêmico. Evidentemente, claro, que para nós tocarmos nesse assunto, não tem como nós não falarmos deste livro, né? Diário de Tremembé. O livro Diário de Tremembé, ele envolve assim uma fase muito difícil da sua vida, né? Até agora nós falamos a respeito do seu começo, que foi um começo difícil, mas gratificante pelo fato de que você estava ali e você tinha seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Neste momento, você agora tem momentaneamente esse sonho interrompido. E de repente, então, você vai parar no presídio de Tremembé. Eu não vou perguntar para você o que você sentiu estando naquele lugar, porque isso daí seria uma coisa já meio que óbvia, né?
Com certeza não seria um lugar que você recomendaria para que ninguém estivesse. Mas o que levou você a não enlouquecer dentro daquele lugar? Imagine, você, Assir Filó, ali, de repente, estando com pessoas de alta periculosidade, porque você estava ali, em algum momento passou na sua cabeça assim, poxa, eu estou num lugar desse, com pessoas de alta periculosidade, né? Não cometi nenhum crime igual essas pessoas aqui, mas eu estou aqui junto com essas pessoas. O que passou na sua cabeça quando você se viu ali? Essa pergunta não é fácil, mas com a sua permissão, e acho que a sua audiência merece, o que aconteceu comigo? Eu, como já foi colocado aqui, tive uma trajetória de muita luta, de bastantes conquistas, né? E vinha fazendo um grande trabalho. Eu queria ser reeleito prefeito em 2016, depois eu ia tentar ser deputado federal. Esse era o meu objetivo, era crescer. Mas eu cometi alguns erros, Tiago. O maior erro meu foi ter trazido para o meu lado, para a prefeitura, pessoas que eu nunca deveria ter trazido. Cuidado você que está assistindo com quem você anda, quem você traz para sua empresa, para sua casa, para sua vida, até como casamento. As pessoas me conhecem em Ferraz há 40 anos. Você me conhece há muitos anos. Todo mundo sabe, minha família toda, vocês conheceram meu pai, minha mãe, meus irmãos. A gente nunca cometeu crime algum. Zero. Todo mundo sabe em Ferraz disso. Quem não tem a informação, precisa se informar, porque a nossa vida sempre foi limpa. Mas a política no Brasil, perdoa que a expressão, ela é muito suja, é muita lama. Prenderam o Lula, agora prenderam o Bolsonaro, é uma confusão. Mas eu não posso ser hipócrita. Não tem santo na política. A política no Brasil, infelizmente, ela tem muita sujeira e que leva a situações como essa. Puxaram meu tapete. O Assir Filó, você é santo? Não, não tem santo na política. Mas o que fizeram comigo foi safadeza, foi puxar o tapete para me tirar da cadeira de prefeito. A força. E eu cometi erros, me cerquei mal, trouxe algumas pessoas para o meu governo que eu nunca deveria ter trazido, nem precisava. E acabei me dando mal. Mas cometi erros, aprendi da pior forma possível, né? E fui parar nesse lugar, Tremembé. Eu nunca entrei na delegacia na vida. Nunca fazia um cheque sem fundo na vida. Fui parar nesse lugar. Mas, como as pessoas dizem, o linguajar popular, é fazendo limão a limonada. Já que eu estou aqui, eu não vou morrer aqui não. A tristeza era grande, a decepção, a depressão chegando. Aí eu falei, não vou morrer nesse lugar não. A Viviane, minha esposa, firme comigo, meus filhos me visitando, sabe? Muita gente abandonou da política. Pessoas que eu ajudei chegaram lá, enriqueceram e sumiram. Eu fiquei sem advogado, meus bens bloqueados, fiquei sem dinheiro, mas eu não fiquei sem minha esposa, sem minha família e principalmente sem Deus. Eu nunca uso o nome de Deus em vão, mas Deus me sustentou e cuidou de mim. Mas a sua pergunta sobre Tremembé, o que aconteceu lá? Eu chego lá, Tiago, encontro essa turma, ditos famosos, né, pelos crimes que cometeram, Nardone, Lindenberg, Roger Abdelmaci. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Parecia um circo, né, aspas. Aí falei, eu vou escrever um livro sobre esses caras. Eu fui jornalista durante 20 anos, escrevi outros livros, fiz reportagens, trabalhei aqui em Suzano, inclusive em vários jornais, Ferraz, da região, e comecei a escrever. No começo, ninguém, Tiago, queria me dar entrevista. Nardone corria para cá, Lindenberg para lá, Roger Abdelmaci para colar, Misael Bispo. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí comecei a usar uma estratégia meio psicológica, sabe? Me aproximei e tal deles todos. Agora não dá tempo de contar tudo, mas um outro programa seu, eu te conto especificamente essa epopeia aqui. É muito curioso. Como é que você faz num lugar desse? E me aproximei no futebol, no teatro. Tremembé era, né? Agora acabou. Era o padrão, era modelo. Tremembé, a reincidência é zero, porque lá tinha escola, educação, cultura, trabalho, igreja, atividades. Entrando rapidamente nesse assunto, já volto já, mas vou falar uma coisa muito importante para você e para a sua audiência. O Brasil gasta bilhões de reais de dinheiro da população nos presídios, e o resultado é zero, porque o trabalho é péssimo. Funcionários que não são preparados, são mal remunerados, não resolve nada. Os presos comem comida estragada, apanham, dormem no chão. Então, como é que esse pessoal sai dos presídios? Com mais revolta. Tem que pagar pelo que fez, claro. Mas vamos recuperar essa gente, já que gasta bilhões de dinheiro público. Não. É um péssimo trabalho feito nos presídios. Mas Tremembé era um modelo. Era um hotel, vamos dizer assim, que ninguém quer estar lá, mas era um hotel. Tiago, eu me aproximei dessa turma toda. Eu empurrava a cadeira de rodas do Roger Abdelmaci. Aquele sujeito, perdoa aquela expressão, asqueroso, estuprou centenas de mulheres. Mas eu precisava entrevistá-lo. Empurrei a cadeira de roda dele, fiz amizade. Gil Rugai faz gerar um café literário. Me aproximei de todos, escrevi o livro, explodiu no Brasil inteiro, uma repercussão gigantesca. Só que aí teve um problema. Tem um sujeito aqui, muito poderoso, muito bilionário, que cometeu uma fraude lá para ir para casa, prisão domiciliar, e eu fiz um trabalho jornalístico e revelei a fraude dele, que repercutiu só o Fantástico da TV Globo, foram 10 minutos de entrevista, de reportagens. E o livro foi censurado.
É verdade. Mas a censura está caindo, mas tudo na vida é difícil, Tiago, nada é fácil. Mas essa experiência que eu tive lá em Tremembé, eu trouxe para a vida, para compartilhar com as pessoas. E você também que está assistindo, eu conheci muita gente honrada, gente reta, decente, igual você, que perdeu a cabeça no trânsito, numa balada, em relacionamentos e foi parar lá. Então, cuidado quando você for reagir na reação, nervosismo, perder a cabeça, que você vai parar em Tremembé ou em lugares piores. Cabeça no lugar. Filó, o Tremembé foi, assim, um marco, né? Porque, de fato, eu percebi que até em alguns momentos da sua fala, pude perceber que você meio que se emocionou, né? Se lembrando de algumas situações que você vivenciou lá dentro. Só você sabe o que você vivenciou, né? Enquanto aqui do lado de fora, a mídia, né? A imprensa, todos, inclusive, que estavam próximos e se afastaram conforme você estava falando de você, você estava naquele lugar tentando agora fazer como sobreviver. Uma vez, creio eu, que você lembrou muito da sua esposa, dos seus filhos, que precisavam e precisam muito de você. Agora, uma coisa é inédita. Esses dias eu falei com um amigo meu, eu falei assim, olha, o Filó, muitas pessoas foram parar nesse Tremembé, mas ninguém teve a ideia de fazer um livro. E quando ele dá essa reviravolta e ele fala assim, não, eu vou começar a escrever, aquilo que para você era um refúgio, na verdade agora você volta para os palcos, porque todo mundo aqui fora só tinha notícia do Filó que foi parado no Tremembé. De repente, a mídia, a imprensa, lança uma nota dizendo assim, olha, Abdel Maci volta para a prisão. Tudo baseado no estudo do Diário de Tremembé. Quem é o escritor? Assir Filó. E aí, então, agora você volta de uma forma assim, aqui fora, você não tinha noção do que estava acontecendo, porque você estava lá dentro, mas aqui fora, só se falava no Diário de Tremembé, só se falava do Filó, de tudo isso que você pôde imprimir nas suas escritas e que está contribuindo bastante, inclusive para muitas pessoas que não tiveram acesso, né, a essas informações dessas pessoas com alta periculosidade. Agora, você não só isso, aí você começou a se animar, porque esse é você. Depois que você pensou assim, não, estou superando essa depressão, estou começando a escrever um livro, de repente agora vem outra notícia. O Filó abre agora um curso dentro do presídio de Tremembé, mais de 200 inscritos, não é? E teve até formatura? Sim. Eu via lá tinha muita atividade cultural, igual eu falei aqui. Mas faltava alguma coisinha. Então eu me lembrei do projeto 100% Jovem, eu vou fazer isso aqui dentro para dar oportunidade para essa galera. Depois que eu saí de Tremembé, eu passei rapidamente em Guarulhos. E, às vezes, a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? É importante eu trazer aqui esse depoimento para você, para derrubar alguns mitos, né? Quando eu não conhecia essa situação, eu queria que colocasse fogo nos presídios com os presos dentro. Eu era um tremendo ignorante, né? Até conhecer a realidade. Quando eu abri cursos diversos, profissionalizantes, nesse lugar que eu estava, não gosto nem de falar o nome, eu achei que fosse ter 10, 15 inscritos. De cerca de 500, 400 se inscreveram. Olha só. Então, para você que está assistindo, repito, cometeu crime tem que pagar. Não tem que passar a mão na cabeça de criminoso, não. Mas essa turma que está lá, Tiago, a imensa maioria, 80% são jovens das quebradas, Taquá, Terraço. Essa quebrada nossa aqui, Suzano, são jovens que foram para lá por pequenos furtos, tráfico. Como a TV, os programas sensacionalistas mostram homicídio e tal, a gente acha que todo mundo está preso é homicida. Isso não existe. Não chega a 10, 15%. A imensa maioria são jovens sem oportunidade, das quebradas, abandonados por todos os governos que vão para lá. E aí as pessoas esquecem e deixam lá como está. Quando eles saem, Tiago, eu te pergunto uma coisa. O pessoal que está preso, eles vão sair? Claro que vão, porque no Brasil não tem prisão perpétua. A gente quer que eles saiam melhores ou piores? Melhores. Melhores, mas hoje é o contrário, Tiago. Como eu falei já aqui, gasta-se uma fortuna, o pessoal sai de lá sem preparo. Quando eu abri cursos profissionalizantes para essa galera, todo mundo queria. E eu fiquei chocado, falei, não é possível. Aí eu percebi, essa turma, essa juventude, a maioria são jovens, eles querem oportunidade. Eles querem oportunidade para trabalhar, para ter uma profissão, para sair dessa situação. Mas o Estado não dá, a sociedade não dá,
E acontece isso. Eu sei que é difícil falar disso. Um país violento, com muitos homicídios, feminicídios, assaltos. A revolta é grande. Assaltaram minha filha esses dias, fiquei revoltado por ladrão. Se eu pego o ladrão, eu tinha jogado ele num poço. Eu sou ser humano. Mas, se você pensar com cabeça fria, tem que gastar o dinheiro público nos presídios e recuperar essa galera. A maioria quer uma oportunidade. E quem não quer, aí é pena dura e fica lá 100 anos preso. Tá certo. Mas foi uma experiência assim que eu aprendi, eu tenho compartilhado com as pessoas, explicado para as pessoas, e sempre falo isso, Thiago, já falei aqui que eu quero repetir. Eu conheci muita gente de bem, que perdeu a cabeça e fez besteira e foi para lá. Você vai entrevistar aqui, que eu sei, um grande advogado, Mauro César, pode te falar isso. Muita gente perde a cabeça. Cuidado com as suas reações emocionais. Verdade. Olha, estamos com esse bate-papo gostoso com a Cir Filó. Claro, né, que uma biografia como essa tem que ter uma segunda chamada, né? Tem que vir no programa mais uma vez para a gente continuar batendo papo. Olha, nós estamos indo para o nosso intervalo, já já a gente volta. A Rede Alto Tietê chegou aqui em Guarulhos com esse espaço totalmente estruturado. É isso mesmo, os podcasts invadiram a TV. Agora, a Rede Alto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você. O Pod na Rede é um espaço para quem gosta de ouvir os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, como esporte, maternidade, empreendedorismo e celebridades. Mas falta você também. E além disso, o seu podcast tem um espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV da Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traga o seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV. Enfim, nós estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo com ele, a Cir Filó. Uma pessoa fantástica, homem de expressão. Tenho certeza que você gostou, que você esteve acompanhando aqui esse programa conosco e com certeza você, Filó, vai ser convidado para estar aqui conosco mais uma vez. Olha, nós vamos falar a respeito deste livro aqui, O Coveiro de São Paulo, porque agora você inaugurou no dia 5 de maio, né? Sim. 5 desse mês. Nós vamos bater papo sobre isso e sobre os projetos futuros que você tem. Mas, em rápidas palavras, quais são as suas considerações finais que você gostaria, então, de falar para a nossa audiência? Você tem algum conselho a dar? É bastante. Muito obrigado a você, Thiago Gonçalves e sua equipe toda aqui do programa Gente de Expressão. Muito sucesso para você, para todos vocês. Tenho muita coisa para dizer. Para você que é jovem, cuidado. Você que é menina, 14, 15, 16 anos, não namora agora. Calma, vai estudar, vai crescer, vai conquistar a sua vida. Namorado só dá trabalho, dor de cabeça. Deixa para lá. Cresce, faça faculdade, conquista, empreenda. Depois você vai cuidar da namorada. Se você começar a namorar cedo, você vai perder seu tempo. Tiago, tenho tanta coisa para falar com a juventude que aqui não vai dar tempo. Obrigado a você pela oportunidade, pelo convite. Uma honra muito grande. Você me conhece há tantos anos aqui nessa TV maravilhosa. Um abraço a você de Ferraz Vasconcelos, da região, toda Grande São Paulo que acompanha esse programa, que vai ser um sucesso total. Muito obrigado pelo convite. Esse livro aqui é para você. Obrigado. Eu escrevi 6 livros lá em Tremembé. Esse também é para você. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Prestigie esse programa, porque, olha, o Thiago Gonçalves tem muita sensibilidade, muita inteligência. Eu conheço há muitos anos e vai ser um sucesso absoluto. Parabéns. Obrigado, Filó. Uma honra estar aqui com você. Até o próximo programa.